Quero cumprimentar a todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você possa abrir teu coração neste momento, meu querido, para que Deus tenha para falar com você. É muito grande, é muito grande. Que o Senhor nos abençoe no corpo, na alma e no espírito. Neste momento vamos adorar o nosso bom Deus, porque Ele é digno de todo louvor. A esse Deus da glória, esse Deus de honra e paz. Amém? Canta assim, querido. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Oh, 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 oh. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Vamos adorar esse Deus grandioso. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Aleluia! Nada se compara a Ti, Senhor. Nós somos gratos pelo que o Senhor fez a nós, Pai. Que o Senhor é o Deus da graça, Pai. Essa graça continue sendo abundante em nossas vidas todos os dias, Pai, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus?
Falando assim, ó. Senhor, estou grato pelo que fizeste a mim. O meu maior esforço falhou, mas fui justificado quando teu filho escolhi. Em Cristo tenho as riquezas de Deus. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha viva estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Chamado, escolhido, quando estava longe, trouxeste-me para a tua família. Fui perdoado, os meus pecados estou lavado. Seu grande amor é vida para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha viva estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha viva estou, na rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Jesus ama o pecador, e hoje sou aquilo que amanhã serei. Tornou-me um vencedor, não importa o que o passado diga. Alto preço pra que eu fosse resgatado, foi pago por Jesus lá no Calvário. Deu sua vida, me fez livre de verdade e garantiu a eternidade. Isso é a graça, nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha viva estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça, e nada posso fazer para que me ames mais, para que me ames menos. Pela fé, na rocha viva estou, e a rocha é Jesus Cristo. Sua justiça é tudo para mim. Isso é a graça. Isso é a graça. Isso é a graça. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, fala os nossos corações, Pai. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte, me alimentar da palavra. Sob tuas asas esconde todo que ama tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Senhor, quero sou a minha família, que estão guardados em ti, e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa minha família, porque minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte,
e me alimentar da palavra. Sob tuas asas esconde tudo que amo tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele é o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Aleluia, Senhor. Que o Senhor receba nosso louvor em tua presença, Pai, como um cheiro suave, Deus. A nossa fé, Deus, não está firmada nas coisas que a gente pode ver, que a gente pode fazer, mas está firmada no Senhor. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé, Deus. Aleluias. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer,
se não fizer. Ele é Deus, Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque a Tua presença é real e verdadeira em nossas vidas, e o nosso coração, ó Deus, se alegra de confiar num Deus que não muda, de confiar num Deus que está conosco em todos os momentos. Nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, nessa manhã tão especial que o Senhor preparou, como a Tua palavra declara que esse é o dia que o Senhor fez. Nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar no Senhor, sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida, sabendo que o Senhor está agindo em nossos corações. Nós nos colocamos diante do Senhor, nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade e pedimos a Deus que este momento seja um momento marcado pela Tua presença, seja um momento marcado pelo Teu agir, pelo Teu falar, pelo derramar do Teu Espírito Santo em nossos corações. Como nós cantamos, ó Deus, a nossa fé não está firmada nas situações e nas circunstâncias que nós enfrentamos, a nossa fé está firmada em Ti. E o Senhor age em todas as coisas, e o Senhor cuida do nosso coração em todos os momentos. E por isso, Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, mas também, ó Deus, para clamar ao Senhor por vidas que precisam do Teu toque, da Tua intervenção, do manifestar da Tua presença. Deus, pessoas que estão enfrentando enfermidades, e neste momento, Pai, de uma maneira muito especial, nós queremos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida do Eduardo, sobre a vida do Cláudio e da Dani, sobre a vida do Bill, do Tiago Vilela. Oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste o Seu poder, trazendo cura, trazendo restauração sobre a vida dessas pessoas. E Pai, também queremos clamar pela nossa cidade. Ó Deus, queremos orar para o Paranavaí, queremos orar, ó Deus, pelo estado do Paraná, que nessa última semana, ó Deus, bateu todos os recordes de contaminação de pessoas pelo Covid-19. Mais uma vez estamos diante de uma situação difícil, aqui em Paranavaí, de uma maneira especial, oramos, pedindo que o Senhor manifeste o Seu poder, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da nossa cidade, que o Senhor nos livre desse vírus, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, haja de uma forma sobrenatural, restaurando aqueles que estão doentes, restaurando aqueles que estão enfrentando a UTI, restaurando aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa. Pai, manifesta o Teu poder sobre o Paranavaí, em nome de Jesus nós clamamos. Oramos também que o Senhor gere consciência no coração das pessoas, da necessidade de se cuidar, da necessidade, ó Deus, de cumprir as determinações do poder público, ó Deus, para que essa pandemia diminua. Oramos pela vacina, Pai, em nome de Jesus, que haja vacina suficiente o mais rápido possível, para que as pessoas possam ser imunizadas. Pai, vivemos um momento difícil e oramos por pastores que estão enfrentando, ó Deus, o Covid, como o pastor Adriano da Igreja Presbiteriana Renovada, o presidente do nosso Conselho de Pastores. Cura, restaura ele e toda a sua família, Pai, em nome de Jesus. E outros pastores, ó Pai, que estão enfrentando este momento, clamamos a misericórdia do Senhor, clamamos o poder do Senhor. Nos guarda, nos proteja, Pai, em nome de Jesus, nos livra de todo esse mal, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos, ó Deus, crendo que o Senhor está agindo diante dessa situação toda e que o Senhor vai ser exaltado em tudo isso que nós estamos vivendo. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia na graça e na paz do Senhor, né, para você que está aí em casa nos acompanhando agora através do YouTube, através do Facebook também, né? É assim, irmãos, nós estamos, eu disse algum tempo atrás aqui, que nós estamos ainda, segundo os especialistas, naquela fase da dança, né, que os casos aumentam, fecha tudo, depois volta a uma certa normalidade, e vão assim até todo mundo receber a vacina, e espero que logo, né,
recebamos todos a vacina, para estar imunizado e a gente passar por este momento bem difícil que nós estamos enfrentando. Especialmente aqui na nossa cidade, nós tomamos a decisão de nós migrarmos novamente para o culto online, entendendo a nossa responsabilidade social como igreja, né? Entendendo que esse é o momento de nós nos guardarmos, de nós nos resguardarmos diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, né? Paranavaí, nesses últimos dias, de segunda até sexta-feira, dia após dia, foi batendo todos os recordes de pessoas contaminadas pelo Covid-19. E ontem nós tivemos a triste marca de 254 pessoas que positivaram para o vírus, né? Então, realmente, é um momento assim, bem complicado. Estamos aqui em Paranavaí com as UTIs lotadas, enfermarias lotadas. Tivemos notícia agora há pouco de uma pessoa que precisou ser internada em uma outra cidade, porque não existe mais vaga aqui nos hospitais. Então, é um momento assim, bem complicado. Poderíamos estar fazendo as reuniões presenciais, poderíamos. O decreto municipal não fechou as igrejas, né? Mas nós entendendo que nós, como igreja, nós temos também uma responsabilidade e um papel social na nossa cidade, nós optamos, depois de conversar com a comissão executiva local e conversarmos também com a equipe ministerial da igreja, nós tomamos essa decisão de nós, então, pararmos o culto presencial até termos uma posição definitiva, né? Por que uma posição definitiva? O decreto que está em vigor agora, que mudou a questão do toque de recolher, né? O chamado toque de recolher, ele saiu das 11 da noite e veio para as 8 horas da noite. Então, das 8 às 5 da manhã não pode haver circulação de pessoas, isso complicaria os nossos cultos da noite, né? Visto que nós temos um horário às 18 e outro horário às 19 horas e 30 minutos. Então, não está proibido de nós fazermos as reuniões presenciais, mas nós entendemos que não é o momento. Entendemos que o momento é de nós termos prudência, entendemos que o momento é o momento de nós termos, vamos colocar assim, colaborarmos neste momento com a cidade e entendermos que nós temos um papel, não só um papel espiritual, mas um papel social também. E nesse papel social eu quero chamar a sua atenção, você que está nos acompanhando, você que é membro da nossa igreja, você também que não é membro da nossa igreja, que está acompanhando aí as nossas transmissões, né, e você especialmente que é aqui de Paranavaí, né, mas eu acho que esse recado vale para todo mundo, né, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado e nós temos que seguir as orientações que as autoridades sanitárias estão nos dando, né? Então, existem notícias de aglomeração muito grande de pessoas, de lugares, né, com mais de 500 pessoas aqui na cidade nos últimos dias. Então, assim, nós estamos dando sopa para o azar, literalmente, tá? Então, nós estamos... toda essa contaminação acontece por causa da nossa própria atitude, não acontece por causa que o comércio está aberto, está fechado, a igreja está aberta, está fechada. É a falta de cuidado e de consciência da nossa própria parte. Então, a minha fala para você nesse sentido é exatamente essa. Nós temos que trabalhar, temos que produzir. Então, trabalha, evita a aglomeração de pessoas, né? Nós estamos vivendo já 1 ano e meio disso aí, irmãos. Olha, já mais de 400 mil pessoas morreram no nosso país. Na nossa cidade, cada dia chega notícias de falecimento de pessoas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É muito sério isso que nós estamos enfrentando. E nós não podemos relaxar, né? Nós não podemos brincar com este momento, né? O vírus ele está mudando, né? Nós temos aí várias cepas já que estão aqui no Brasil, inclusive essa indiana aí que dizem que tem muito forte também, já chegou no Brasil. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso, irmãos. Vamos respeitar, sabe? Se de repente alguma outra autoridade não está dando o exemplo, faça você. Você não é levado pela cabeça de absolutamente ninguém, você é levado pela sua cabeça e pela sua consciência. Então, se guarde, evite aglomerações, faça o uso da máscara, né? Faça a higienização, evite lugares com aglomeração de pessoas, né? Vai para o trabalho, evite também ali no trabalho contato com muita gente perto, porque de repente você pode pegar isso fora da tua casa e levar para a sua casa, você ficar sintomático e contaminar a gente na sua casa, perder pessoas na sua casa. Então nós temos que evitar isso. E especialmente para a galera mais nova aí. Gente, é muito grande o número de pessoas que estão infectadas na faixa etária aí de 40 anos, de 20 anos. Né? Nós temos notícia aí de uma pessoa de 22 anos que está entubada, em estado gravíssimo no hospital. Então, assim, o Covid parou de ser apenas uma doença que matava pessoas ou deixava sequelas graves em pessoas mais velhas. É para todo mundo agora. E um dado que me chocou muito essa semana aqui em Paranavaí, a quantidade de crianças que foram infectadas pelo Covid-19. Então, irmãos, é o momento da gente parar e refletir um pouquinho, né? Nós vamos falar hoje sobre perspectivas corretas e vida correta. E essa mensagem Deus me deu na sexta-feira, quando houve todas essas mudanças e nós começamos a observar os boletins da cidade.
Sabe, nós estamos colocando a perspectiva nossa em coisas que não são eternas, nas coisas que não são de Deus, e nós estamos vivendo de qualquer jeito. E não é assim o nosso procedimento. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa reflexão, mas eu preciso falar para você sobre isso antes de nós meditarmos na palavra de Deus, porque existe uma consciência, existe uma consciência social que eu e você, como servos e servas de Deus, como cidadãos deste mundo, nós precisamos ter. Né? E eu e você podemos ser exemplo disso. Aí você vai falar, pastor, mas nossa igreja é pequena, nossa igreja tem aí 150 pessoas, mas faz diferença, irmãos, faz muita diferença se eu e você, nós nos cuidarmos, nós servirmos de exemplo, alertarmos as pessoas da necessidade de se cuidar. Então eu acho que nós temos que, eu tenho plena certeza que eu e você podemos cumprir um papel significativo na vida da sociedade e abençoar Paranavaí também dessa forma, não só Paranavaí como em outros lugares, tá? Então, vamos ter juízo. Agora é o momento de nós pensarmos, avaliarmos, temos que tomar todos os cuidados possíveis e que tiver ao nosso alcance para nós evitarmos o contágio, para nós evitarmos essa doença, que não é brincadeira, tá bom? Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que teve Covid. Se você não teve, converse. Aí você vai perceber, você vai saber que não é apenas uma gripezinha, não é apenas uma doença aí que tem cura, não tem tratamento eficaz, enfim. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso e temos consciência do que nós estamos fazendo. Amém, irmãos? Mas nós também não podemos nos acovardar diante de toda essa situação. Por isso que eu quero falar com você hoje sobre perspectivas corretas para uma vida correta, tá bom? Mas em função de tudo isso que nós estamos falando que está acontecendo aqui na nossa cidade, então nós tivemos que fazer algumas mudanças, mais uma vez, na programação da igreja. O que nós fizemos dessa vez, que diferente das outras vezes, é que ao invés de nós pararmos com as programações, simplesmente suspendermos e retornarmos quando tiver a possibilidade de retornar ao presencial, nós estamos migrando tudo para a plataforma online. Já começou ontem à noite com o JM, né, que tem os seus grupos pequenos, fizeram os seus grupos pequenos através do Meet, né, do Google Meet, que é uma plataforma online, e as turmas de verdades básicas, a turma de verdades básicas que está acontecendo na segunda-feira, ela vai acontecer também desse jeito, né? Então você que está fazendo o curso de verdades básicas, fique atento aí, a gente já passou para vocês algumas informações, e hoje, entre hoje e amanhã, nós já vamos direcionar você para qual lugar que você precisa acessar. Os grupos pequenos também que nós retornaríamos no dia 9, nós vamos fazer os grupos pequenos também nessa modalidade online, ok? Então fique atento também, você vai receber na próxima semana, você vai receber as informações, você que estava já inscrito para participar, você que já fazia parte dos grupos pequenos anteriormente, você vai receber todas as orientações de como você vai poder participar. Nós não vamos parar, tá, irmãos? Nós vamos tocar o barco dessa forma e nessa semana, tendo as definições aí já mais certas da prefeitura e do município, nós vamos de novo conversar com a liderança da igreja e nós vamos definir como vai ser o próximo domingo e, enfim, as questões todas como vão acontecer aqui na nossa igreja. Esse decreto que entrou em vigor aqui em Paranavaí na última sexta-feira, ele tem validade até o dia 20 de junho. Né? Então nós temos aí 4 semanas, nós temos um mês para nós fazermos esses ajustes e pensarmos, né, na forma como nós vamos conduzir todo esse processo aqui na nossa cidade e especialmente aqui na nossa igreja. Tá bom? Nós vamos agora orar e consagrar ao Senhor a nossa vida financeira, como sempre fazemos neste momento do nosso culto, né, entendendo que os nossos dízimos, as nossas ofertas fazem parte da nossa adoração a Deus, entendendo que nós temos visto Deus nos suprir em todas as coisas e temos tido a possibilidade também de abençoar outras vidas e outras pessoas que precisam muito e que estão enfrentando momentos de dificuldade, né, com essa pandemia, com tudo isso que nós estamos vivenciando, né, a crise econômica, sanitária, mas Deus tem sido fiel, não só para sustentar a nossa igreja, como também nos dá a possibilidade de sustentar e abençoar pessoas que nesse momento estão precisando. Tá? Então, se você sabe de famílias que estão enfrentando um momento difícil, que estão precisando dos alimentos básicos, entre em contato conosco, nós queremos abençoar, pelo menos com os alimentos, essas famílias, né, e ampliar o raio de ação que nós temos feito já aqui na nossa igreja, das famílias que nós temos sustentado, né, e ajudado, né, melhor dizendo, nesse momento, e servido de apoio para que eles possam ser ministrados e abençoados também através dessas ações mais concretas, né, que a nossa igreja está se propondo a fazer, tá bom? Mas você pode colaborar, tá? Se você quiser
doar uma cesta básica, doar alimentos não perecíveis, entre em contato com a nossa igreja, nós vamos buscar, nós vamos combinar com você a melhor forma para poder trazer esses alimentos, né? E juntando um pouquinho de cada um, a gente consegue atingir o maior número de pessoas e abençoar também essas famílias que estão precisando tanto neste momento que nós estamos vivenciando, tá bom, irmãos? Mas nós vamos orar, e eu quero destacar mais uma vez os princípios que nós temos trabalhado com os irmãos desde o início dessa pandemia, né? Nós temos falado de 4 princípios que têm sido os valores que nós temos perseguido como igreja e que fazem parte daquilo que Deus está nos chamando a ser como igreja nesse processo que nós estamos vivendo e no pós-pandemia também, né? Quais são esses valores? O valor da perseverança, de nós não desistirmos, de nós mantermos firme a nossa fé, de nós buscarmos a Deus, de nós não desistirmos diante das situações que nós estamos enfrentando, mas seguir na direção daquilo que é a vontade de Deus. Também o valor da generosidade. Ser generoso não só na contribuição financeira, mas em amor, em abençoar, em se importar com as pessoas, né? Fazer transbordar esse amor através da nossa vida, através da generosidade. Mas não só a perseverança e não só a generosidade, mas também a solidariedade. Porque esse mundo está sofrendo. Pessoas estão sem Jesus, pessoas estão desesperadas por tudo aquilo que está acontecendo, e a nossa solidariedade, ela se aplica não só no aspecto físico de nós abençoarmos e ajudarmos as pessoas, mas também de nós nos importarmos com ela, de nós demonstrarmos compaixão, de nós falarmos do amor de Deus a essas pessoas, de nós nos tornarmos a mão amiga que vai ser estendida para abençoar, que nós seremos o ombro amigo onde aquela pessoa vai poder se reclinar sua cabeça, chorar as suas dores, e nós juntos participarmos deste momento, abençoando, estando junto, ministrando. Mas também um 4º valor, que é o valor da gratidão. Porque não basta só perseverar, não basta só ser generoso, não basta ser solidário, temos que ser grato a Deus por todas as dificuldades que o Senhor tem nos permitido passar deste momento. A gratidão faz parte desse processo de restauração, de cura. A gratidão faz parte desse processo de nós mostrarmos o amor de Deus a outras pessoas. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz que nós devemos transbordar de gratidão. Então, a nossa gratidão ela é demonstrada não só com palavras, mas também com ações. Ações que vão abençoar vidas, ações que vão abençoar pessoas, ações que vão chegar naqueles corações, tendo um coração grato ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas, e nós vamos retribuir abençoando a vida daqueles que precisam de Jesus, e aqueles que têm sido os meios para nós levarmos essa palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem a Cristo. Então, com esses 4 valores, com esses 4 princípios que nós queremos caminhar com a nossa igreja, já desde o início dessa pandemia nós temos falado isso para você, eu tenho sempre repetido isso aqui também para você, para que eu e você possamos ter a consciência que o Senhor tem nos chamado para ser essa igreja, tá bom? Então, com esse coração perseverante, generoso, solidário e grato, é que nós vamos consagrar ao Senhor a nossa vida financeira, consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então agora nós vamos falar com Deus. Feche seus olhos, para tudo que você está fazendo agora e vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós queremos te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. E neste momento, ó Deus, eu quero colocar a vida de cada pessoa que está nos assistindo agora. Eu quero orar abençoando a vida de cada membro, cada família da nossa igreja, cada pessoa que tem estado conosco ao longo desses anos, cada pessoa que tem se disponibilizado a servir o Senhor em nossa igreja. Pai, nós abençoamos essa vida, nós abençoamos com saúde, nós abençoamos com prosperidade, nós abençoamos com paz, nós abençoamos, ó Deus, com livramento, nós abençoamos, ó Deus, com provisão, e clamamos, ó Deus, toma cada vida, cada família da nossa igreja, cada pessoa que tem nos assistido agora, seja através do YouTube, através do Facebook, que o teu poder, que a tua presença alcance essa vida agora em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ver a boa mão do Senhor agindo sobre nossas vidas, que possamos ver a boa mão do Senhor ministrando e trabalhando em nossos corações. E nós queremos consagrar também ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, queremos entregar ao Senhor o nosso melhor, queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, como gratidão, com um coração generoso, solidário, perseverante, entendendo que tudo que nós temos provém de Ti, e o Senhor tem nos abençoado em todas as coisas. É a nossa oração, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Só lembrando você também que no próximo domingo vai ser o dia de nós levantarmos a nossa oferta missionária, tá? Então nós estamos falando desde o comecinho do mês aí,
para você se preparar, para você ter um momento de você poder entregar essa oferta missionária e nós enviarmos para o trabalho missionário da nossa denominação em Moçambique, né, que é um trabalho de toda a igreja missionária no Brasil, e nós temos tido então a oportunidade de ser bênção na vida de pastores, do nosso seminário, enfim, de várias pessoas que têm sido sustentadas ao longo de um ano com todos os recursos que a CONIM, né, a Igreja Missionária no Brasil, a Convenção Nacional das Igrejas Missionárias, levanta no mês de maio. Tá? Então, no próximo domingo, nós teremos então a nossa oferta missionária, e durante a semana nós vamos passando as informações como você vai proceder. Se nós retornarmos no presencialmente, você vai poder trazer aqui, senão depois nós vamos passar para vocês as informações de como você pode colaborar para que nós possamos enviar essa oferta para a nossa convenção. Tá bom? Vai aparecer agora uma telinha aí com as informações bancárias da nossa igreja, né, o número da conta, a chave Pix para você fazer a sua contribuição, e também aqui do ladinho vai aparecer um QR Code. Você posiciona ali a câmera do seu telefone celular, você vai ser direcionado ao site da nossa igreja, e lá tem um lugar em que você pode preparar ali um documento de contribuição, e esse boleto de contribuição você pode então depois efetuar a sua contribuição através do Internet Banking, do aplicativo do seu telefone celular, no autoatendimento, enfim. São várias ferramentas que o Senhor tem nos dado, e nós temos disponibilizado para você, para que você possa contribuir com a obra do Senhor. Tá bom? Para você que vai contribuir conosco, o nosso muito obrigado, e que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida em nome de Jesus. Estamos de volta, e hoje eu quero refletir com você nesse tema que está aparecendo para você aí: perspectivas corretas, vida correta. E eu quero que você vá abrir na sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, é um texto conhecidíssimo de todos nós, né? É aquele momento ali do enfrentamento de Davi e Golias, né? Uma história muito bacana que a palavra de Deus nos ensina. Tem princípios aqui maravilhosos, e eu quero olhar com você para essa história, para esse relato das Escrituras, de uma maneira um pouquinho diferente do que normalmente nós estamos habituados a fazer. E por uma razão bem simples, né? A vida é feita de perspectivas, e é interessante a gente observar que essa transformação, ou essas perspectivas que nós colocamos diante de nós, ou diante das situações que nós estamos enfrentando, vão ditar muito do nosso procedimento, da forma de nós encararmos a vida, de nós encararmos as situações que estão diante de nós. E quando nós paramos para pensar e observar sobre perspectivas, nós temos que lembrar de algumas coisas. Primeiro, que uma perspectiva adequada, ela vai nos orientar a tomar ações adequadas. Da mesma forma que uma perspectiva equivocada vai nos fazer olhar para situações de uma maneira inadequada. Por isso que é importante a gente pensar que as perspectivas corretas, elas vão gerar em nós uma vida correta. Porque quando a maneira com que você olha para tudo que está à sua volta, vai definir, vai determinar a qualidade do nosso procedimento, aquilo que nós estamos fazendo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, de uma maneira geral, elas têm perspectivas diferentes da forma nas coisas que elas enfrentam. É aquela história, né, que o pessoal brinca do copo meio cheio ou do copo meio vazio, quando o copo de água está ali na metade, né?
O pessimista vai olhar para aquilo e vai falar assim: esse copo está meio vazio. O otimista ele vai olhar e vai falar que o copo está meio cheio. Tudo na vida é uma questão da forma que você olha. A perspectiva correta, ela não nega o fato, e ela não nega o fato e não nega a realidade que ela vive. Mas ela está habilitada e ela nos habilita a olhar com equilíbrio as coisas que estão diante de nós. E é interessante observar que nessas últimas duas mensagens, né, a mensagem do Dia das Mães, a mensagem do domingo passado do pastor David e a mensagem de hoje, tem muito a ver com essa coisa da perspectiva. Porque naquela mensagem, quando eu falei sobre os ciclos de derrota e de vitória, uma das partes da mensagem eu disse assim, que a maneira com que nós nos enxergamos impede a ação de Deus em nossas vidas. E eu disse isso no momento da mensagem, que nós estávamos falando a respeito de um ciclo virtuoso que Ana, a mãe de Samuel, estava construindo. Porque se ela se enxergasse apenas como uma derrotada, como uma pessoa que sofria ali os ataques da sua rival, e se conformasse em viver naquela miséria de vida que ela vivia, a vida dela não ia mudar. E aí então até citei o relato dos 12 espias, que está em Números capítulo 13, que Moisés está ali às portas da terra prometida, às portas de Canaã, e aí então ele via 12 espias, os 12 príncipes das tribos de Israel, para observar a terra como era a terra, para fazer ali, né, as observações, para fazer aquele reconhecimento do lugar onde eles iam. Quando eles retornam, 10 espias olham e falam assim: ó, não dá para a gente ir lá não, aquela terra é terra de gigantes, né? Aquela terra devora pessoas, nós diante deles somos como gafanhotos. E o Josué e o Caleb viram e falaram assim: não, o Senhor está conosco, Ele nos prometeu essa terra, e se Ele prometeu essa terra para nós, nós vamos ganhar, nós vamos conquistar essa terra. E para resumir a história, você sabe que depois daquilo, eles perambularam por mais 38 anos pelo deserto, ninguém acima de 20 anos entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E aí então, na semana passada, o pastor David fala a respeito do Caleb, e no momento em que o Caleb, 45 anos depois que eles tinham saído da terra prometida, o Caleb com 80 anos de idade, ele chega para Josué e fala assim: eu quero aquela terra que o Moisés falou que era minha por herança. Eu tenho a mesma vitalidade que eu tinha 40 anos atrás. Pô, o cara de 85 anos falar um negócio desse. Mas era a perspectiva com que ele encarava a vida. Eu estou destacando isso aí, porque tudo isso tem a ver com a perspectiva que nós encaramos as situações diante de nós. Porque nós estamos vivendo tempos, nós estamos aí desde março do ano passado, vivendo um momento como esse. Irmão, semana passada foi maravilhoso, nós tivemos 2 reuniões aqui cheias, né? Rapidamente os 40 lugares foram inscritos, nós tivemos 80 pessoas, né? Mais o Ministério de Louvor semana passada aqui na igreja, quase que a totalidade da nossa igreja, daquelas pessoas que podem vir participar por culto e querem participar das nossas reuniões, estava aqui no domingo passado. E aí então vem essa semana e com tudo isso que aconteceu aqui em Paranavaí, tomamos a decisão de não ter mais o culto presencial, não ter pelo menos hoje o culto presencial. Mas nós poderíamos olhar para essa situação, e eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a pensar nisso na sexta-feira, eu comecei a ter um pensamento, uma perspectiva ruim. Fiquei extremamente irritado com tudo isso. Porque, não com a decisão da igreja, porque isso foi uma decisão conjunta, eu mesmo fui quem trouxe a ideia de nós não fazermos o culto online hoje, mas eu fiquei irritado com a situação. Eu perguntei para Deus: Senhor, por que isso? Que falta de consciência. Que falta de consciência minha, talvez, das pessoas também. Esse raio desse vírus que não vai embora, que não acaba. A ciência que não descobre o tratamento eficaz para tudo isso. Esse raio dessa vacina que não chega para quem tem que chegar. E aí, conversando com amigos que moram nos Estados Unidos, os caras indo assistir partida de basquete da NBA, porque está liberado agora até público para assistir as coisas. Então é um sentimento, é uma coisa assim. E aí então, nesse momento que eu estava com esse pensamento, aliás, uma coisa interessante aconteceu. O vídeo que eu enviei para os irmãos ontem, dando as explicações aí no Facebook, está publicado também nas nossas redes sociais. Aquele vídeo foi gravado 2h40 da manhã de sábado. O primeiro vídeo, irmãos, eu confesso para vocês que eu fiquei com vergonha. Porque ao invés de eu falar das coisas que
que nós deveríamos fazer, e como aconteceu, mais orientações, como nesse vídeo que os irmãos viram, eu estava brigando com todo mundo, eu dei bronca, falei coisas que não devia, e Deus foi tão misericordioso que Deus falou assim: eu não vou deixar esse tonto ficar publicando essas coisas. Eu perdi o vídeo no meu computador a coisa mais absurda. O vídeo perdeu, travou, não abriu mais e foi deletado, enfim. Mas por volta da 1h da manhã, Deus mudou minha perspectiva. Falou: pera lá. É porque Deus faz isso com a gente, sabe? Uma coisa que Deus faz que eu acho legal, e pelo menos comigo ele funciona assim, é que às vezes Deus deixa eu falar, eu me estressar, eu ficar nervosinho, para depois Deus corrigir as coisas. E aí então, depois que todo o meu estresse tinha ido embora, que eu centrei e mudei a chave, mudei a perspectiva do que estava pensando, do que estava querendo fazer, e colocando tudo isso diante de Deus, foi quando mudou a perspectiva que Deus então começou a trabalhar no meu coração. E aí então essa mensagem, o que nós vamos falar nessa manhã, e você que vai acompanhar hoje às 19h30, que está vendo agora às 19h30, são coisas que Deus falou comigo naquele momento, porque eu não queria mudar a perspectiva, eu não queria mudar o meu procedimento, eu queria olhar para aquele momento como um momento de derrota, eu queria olhar para aquele momento como um momento que estava tudo acabado, tudo perdido. E aí eu cheguei até a pensar nesses meus devaneios durante o dia, falando assim: quer saber do negócio? Eu vou ser um daqueles pastores xiitas aí que eu já vi por aí, né? Pastor terrorista, porque tem pastor que é terrorista, sabe, irmãos? Porque os caras fizeram aí café da manhã para o Dia das Mães, fizeram congresso com 400, 500 pessoas dentro da igreja, não está respeitando o distanciamento, não está fazendo nada, estão fazendo culto fora do horário do toque de recolher, enfim. Mas aí Deus me chamou a atenção disso, sabe? E me perdoe falar para os irmãos assim, espero que, se estiver escandalizando você, me perdoe eu dizer isso tudo, mas eu estou falando bem de coração para coração, sabe? Estou falando das minhas limitações. Porque se você é parecido comigo, você é tentado a todo momento a mudar a sua perspectiva, a tentar se embriagar com as coisas ruins e permitir que a perspectiva correta que Deus está colocando em nossos olhos, ela saia e não venha à presença de Deus. E aí, um princípio que salta o meu coração, é esse que vai aparecer para você aí na sua tela, é que as perspectivas corretas em Deus constroem um caminho correto. Perspectivas corretas em Deus constroem um caminho correto. Isso porque a maneira como nós encaramos essas situações, elas irão determinar o que iremos colher de consequências, sejam consequências boas ou não. E no relato bíblico que nós vamos ver de 1 Samuel capítulo 17, que eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta e o seu telefone conectado, nós vemos aqui perspectivas que foram construídas. Perspectivas que foram colocadas diante de Davi, diante de Saul, diante dos irmãos de Davi, diante do próprio Golias. Porque nós temos que lembrar aqui, né, só para te situar na história que está relatada aqui no capítulo 17, aqui já é o início do propósito de Deus se cumprir na vida de Davi. Porque no capítulo 13 e 14, Davi é ungido o rei sobre Israel, porque Deus já havia rejeitado Saul. Davi não faz nada, Davi não vai lá na porta do palácio, bater palma e falar assim: ô Saul, Deus me ungiu, você sai daí. Não, ele ficou na dele, ele continuou lá porque ele sabia que no momento certo, na hora certa, Deus iria começar a construir a sua vida dentro o reinado dele, que se Deus chamou, Deus vai se encarregar de enviar. E foi assim que aconteceu. E aí então chega o capítulo 17, em que eles estão ali reunidos para a guerra contra os filisteus. Os filisteus estavam oprimindo a nação de Israel já há muito tempo. E aí então, quando eles se posicionam para essa guerra, vem a surpresa, porque aparece o Golias. O Golias era um mercenário, o Golias era um soldado preparado para a guerra. Ele foi contratado pelo exército dos filisteus e ele lança um desafio para os caras lá.
E aí então, nesse contexto de momento, nesse temor que se abate sobre o exército de Israel, sobre o rei Saul, é que nós vemos essas perspectivas sendo construídas. E aí então, a vida de Davi, o exemplo de Davi, nos mostra que quando nós temos perspectivas corretas, nós temos uma vida correta. Porque a perspectiva correta, como nós acabamos de falar, em Deus, ela vai construir um caminho correto. E tudo que Davi enfrentou, e a forma que Davi vislumbrou o que estava diante dele, estava preparando Davi para se tornar o grande rei de Israel que ele se tornou. Então eu quero falar com você, depois de abrir o coração e nós pensarmos juntos na perspectiva, eu quero falar com você sobre algumas lições que esse texto nos ensina. Em primeiro lugar, perspectivas erradas nos impedem de ter clareza diante das situações. Vou repetir. Está aparecendo para você na sua tela em casa. Perspectivas erradas nos impedem de ter clareza diante das situações. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque nós criamos, vamos dizer assim, nós embaçamos a nossa percepção, nós embaçamos as lentes da nossa vida, e nós então não temos clareza para enxergar o que Deus está fazendo. Nós não temos clareza para enxergar as situações que estão diante de nós, e ao não enxergar corretamente essas situações que estão diante de nós, isso vai afetar o nosso discernimento, isso vai afetar as nossas decisões, porque perspectivas erradas, elas impedem de ter a clareza diante das situações. E aí o texto de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, olha só o contexto todo que estava acontecendo ali. Versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra. Estando no vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento do filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Versículo 5, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Versículo 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos os seus escravos. Se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Agora olha o versículo 11, falando dessa perspectiva errada que impede de ter clareza diante das situações. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. É interessante a gente observar aqui, porque eles estão indo para uma guerra. Todo mundo sabe os riscos que existem numa guerra. Segundo a arqueologia do lugar ali, esse vale era um vale bem profundo, né? Mas ele tinha o vale era profundo, mas ele tinha um espaço bem grande de terra plana no fundo desse vale onde poderia acontecer esse duelo. Então, no lado da colina estão os filisteus, do outro lado da colina estão os israelitas. E então, fatalmente, eles desceriam essa colina para guerrear ali naquele vale. Só que quando eles estão preparados ali, Israel está alinhado já para a batalha,
aparece o Golias. 2,90 m, você viu aqui toda a descrição dele. Inclusive os detalhes do armamento dele. O Golias era mercenário, como eu falei. E o Golias lança o desafio. Fala assim, vamos resolver essa guerra de uma maneira bem simples. Eu desafio um guerreiro de vocês. E se eu vencer, se vocês vencerem, nós nos tornamos escravos de vocês. E se vocês vencerem, né? Se eu vencer, vocês se tornam nossos escravos. Era simples, não precisava morrer mais ninguém. Mas é interessante que Israel havia se esquecido aqui de algumas coisas relacionadas à ação de Deus e permitiu que a fala de um homem, abatesse todo um exército. Porque o versículo 11 que nós lemos ali diz que ao ouvirem as palavras do filisteu, o rei Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Isso é uma coisa muito comum quando nós estamos vivendo momentos difíceis, situações complicadas, é esse risco de se embriagar com as circunstâncias. O ser humano luta com isso a todo momento. Quando eu e você enfrentamos uma situação difícil, uma situação contrária ao que nós estamos esperando, buscando e vivendo, a nossa percepção ela embaça. As pessoas elas têm uma percepção e uma visão embaçada da situação, e isso faz com que ela perca a possibilidade de enxergar com clareza o que Deus está fazendo e o que está diante dela. Quando essa perspectiva está embaçada, nós corremos o risco de se ter uma visão prejudicada. E aí então o discernimento falha. E aí então, ao invés de nós pararmos e nós ditarmos o procedimento baseado naquilo que nós cremos, baseado naquilo que nós vivemos, nós permitimos que as circunstâncias venham dizer o que nós vamos fazer. E aí, algumas vezes, nós somos levados por decisões de outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus ensina, simplesmente porque nós não estamos com a perspectiva correta colocada em Deus. Então, eu quero chamar você, a tua atenção para isso. Que perspectiva errada impede de ter clareza diante das situações. Mas qual que é a saída para isso? A saída para isso vai aparecer para você na sua tela. Que nós precisamos olhar a vida e encarar as situações da vida com as lentes do discernimento que é produzido quando a nossa perspectiva está em Deus. Vou repetir para que você que está em casa aí, possa anotar essa saída para essa situação. Precisamos olhar a vida e encarar as situações da vida com as lentes do discernimento que é produzido quando nossa perspectiva está em Deus. Em Deus. Porque já não é mais uma questão da situação ser difícil ou não. Não é mais uma questão de você olhar para as coisas que estão diante de você e você então agir em conformidade com a circunstância ou com a situação que está colocada diante de você, mas é você parar para olhar e fazer as avaliações corretas dentro da perspectiva de Deus. O que Deus diz a respeito daquela situação? O que a palavra de Deus me ensina diante daquilo que eu estou vivendo? O meu procedimento, a minha maneira de enxergar, a minha perspectiva diante do que eu estou vivendo, ela está embasada nas circunstâncias e no problema que pode acontecer, ou elas estão embasadas e baseadas na palavra de Deus, naquilo que o Senhor revelou ao meu coração, e na fé e na esperança que eu tenho em Deus? Porque a perspectiva humana ela é falha. A perspectiva humana é limitada. E se eu e você não pararmos para atacar isso com sinceridade, com o coração entregue, depositando tudo aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, não vai acontecer nada. Então, em nome de Jesus, encara as situações da vida com as lentes do discernimento. Um discernimento que é produzido quando a nossa perspectiva está colocada em Deus. Então, as coisas estão difíceis nesse momento que nós estamos vivendo? Estão. Mas os meus olhos estão nas dificuldades que estão diante de mim? Ou está naquilo que Deus pode fazer, como nós cantamos? Isso não quer dizer que nós vamos negar o fato de que nós estamos passando por um momento difícil. Não, porque a perspectiva em Deus não nega esse fato. Mas a perspectiva em Deus se prepara para viver essas situações difíceis. É diferente.
E aí eu e você precisamos responder a essa questão. Será que nós não estamos com a perspectiva errada? E isso não está nos impedindo de ter clareza diante do que nós estamos vivendo? A saída é essa, coloque sua perspectiva em Deus. A saída é essa, encara a vida com as lentes do discernimento que é produzida pela perspectiva correta no Senhor. Amém? Mas tem uma segunda lição. Em segundo lugar, vai aparecer para você na sua tela, que perspectivas erradas se transformam em procedimentos errados. Vou repetir. Perspectivas erradas se transformam em procedimentos errados. Porque assim, se eu tenho uma perspectiva equivocada aqui da situação que eu estou vivendo, fatalmente eu não vou tomar as melhores decisões, porque a minha perspectiva está colocada no lugar errado. Ao invés da minha perspectiva estar colocada em Deus, naquilo que o Senhor está fazendo, nas saídas que a palavra de Deus me ensina, naquilo que Deus me ensina e me direciona no que eu preciso fazer, elas estarão colocadas nas situações difíceis que eu enfrento. E aí então, por causa daquela situação que eu estou enfrentando, por causa da crise que eu estou vivendo, eu decido o que fazer. E aí algumas vezes vem a precipitação, algumas vezes pela perspectiva errada, nós somos precipitados, como eu falei, nós não temos o discernimento adequado, nós não avaliamos as situações da maneira com que nós deveríamos avaliar. Porque sempre na avaliação das percepções da vida, nós temos que pensar na perspectiva boa e na perspectiva ruim. Temos que pesar tudo isso. Temos que ter equilíbrio para entender, e nisso vem o discernimento de Deus, porque nós colocamos os olhos em Deus. E aí quando a gente olha para esse texto, para esse relato aqui da história de Davi e Golias, a gente observa algumas coisas bem interessantes aqui. 1 Samuel capítulo 17, e eu quero que você pula lá para o versículo 20 agora, que nós vamos dar uma lida, e vai aparecer para você na sua tela, o versículo, esse texto que nós vamos ler agora, de 1 Samuel 17, a partir do versículo 20. Lá diz assim: Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Versículo 24: Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, e também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. O rei já estava apelando já, né? Versículo 26. Davi perguntou aos soldados, melhor dizendo, que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado, e lhe disseram: E isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, versículo 28, irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. Até aqui. É interessante, né? Porque, só para você entender o contexto aqui, eles estavam lá na batalha, os 3 irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam lá na batalha junto com o Saul, e o pai de Davi, o Jessé, ficou preocupado, e então enviou Davi para ter notícias do irmão, para saber como o irmão estava. Daí ele levou lá queijo, especiarias, levou um monte de coisa lá de comida para o campo de batalha, e Davi deixa
esses presentes lá de comida, né, para o chefe lá dos soldados, e ele vai então até a linha de frente. De novo, eles estavam se posicionando para a batalha, formando a linha, se preparando para a guerra. O Golias vem e fala. E é interessante que o texto diz assim: Golias fez o que habitualmente fazia, né? Habitualmente ele estava indo lá e desafiando o exército de Israel. E o Davi ouviu aquilo e falou assim: mas quem que é esse cara aí? Daí os soldados começam a conversar entre eles. O rei falou que vai dar riqueza, vai dar filha, né? Vai isentar de imposto. O rei já estava apelando para tudo ali, para ver se alguém tinha coragem de desafiar o Golias. E o Davi chegou depois disso, e uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Davi pergunta, né? O que vai receber o homem que fizer isso? Mas há uma indignação em Davi, porque Davi conhecia o tamanho do Deus em quem ele servia, e ele fala assim: mas quem que esse filisteu incircunciso pensa que é para desafiar o Deus de Israel? Vê como é que a perspectiva está diferente? Os soldados, o rei, fugiam, né? No versículo 24, comecinho do versículo 24, fala que quando o Golias lança o desafio, os caras fogem de medo. E o Davi não, mas pera lá, mas quem que esse cara pensa que é? Esse filisteu incircunciso, é meio que xingando o Golias. Quem que esse cara pensa que é? Para ele vir aqui e afrontar o Deus, o exército do Deus vivo. Interessante que no momento que nós embaçamos a nossa percepção, isso contamina as nossas ações, como nós falamos. Nós perdemos o foco do que Deus pode fazer, e os nossos olhos estão apenas nos problemas. E foi o que aconteceu com aqueles rapazes. Eles viram Golias, eles fugiam de medo. E é interessante, e o mais interessante nessa história toda é a resposta do Eliabe para ele, porque ele está conversando com os caras para saber qual que era a fita ali do negócio, né? E aí então os caras estão explicando para ele, o Eliabe fala assim: Davi, o que você está fazendo aqui, cara? Que você está perguntando essas coisas? E o Eliabe apela. O Eliabe está tão irritado com o que está acontecendo, ele está tão fora, ele está tão cego pela circunstância e pela percepção equivocada que ele estava tendo da batalha, que ele é grosseiro com Davi. Ele fala: eu conheço teu coração, moleque. Seu coração é mau, ele está julgando Davi. O Eliabe tinha se esquecido que algum tempo atrás, o profeta Samuel tinha ido lá na casa dele, ungiu todo mundo lá, perguntou para Deus se todos os outros 7 irmãos dele eram escolhidos rei, e Deus falou que não. E aí quando Davi chega, Deus fala: esse aqui é o homem segundo o meu coração. Então, o Davi não era mau. O Eliabe sabia que o irmão dele não era mau, ele sabia que Davi não era presunçoso, ele sabia tudo isso, mas ele estava tão cego por causa da percepção errada, que o procedimento dele foi errado. E muitas vezes, irmãos, as nossas reações, elas são apenas uma resposta interna do que o nosso coração está sentindo. Porque tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos na circunstância. A nossa perspectiva não é uma perspectiva divina, mas é uma perspectiva humana. O nosso procedimento não pode ser contaminado pela perspectiva errada que nós adquirimos diante das situações da vida. E a saída para isso, é essa que vai aparecer para você aí na sua tela, é que o nosso procedimento ele precisa estar alinhado com uma perspectiva santa, que revela o que Deus está fazendo e realizando em nós, primeiramente. O nosso procedimento precisa estar alinhado com uma perspectiva santa, que revela o que Deus está fazendo e realizando em nós, primeiramente. Porque as demais coisas Deus vai acrescentar. Porque não são as limitações humanas que vão ditar o que eu vou fazer. Não são as limitações humanas ou aquele quadrado onde o meu coração está inserido, onde a minha perspectiva está cega. Não é aquilo que vai ditar o que eu vou fazer, mas a confiança e a fé na provisão de Deus. A minha confiança e a minha fé na provisão que Deus me dá diante daquilo que eu e você enfrentamos. E aí é uma coisa que eu e você precisamos pensar. Porque se nós estamos com a perspectiva errada, o nosso procedimento vai ser um procedimento equivocado. Que na verdade vai revelar só o conteúdo do nosso coração. Que na verdade só vai revelar o conteúdo daquilo que nós cremos. Por isso a nossa perspectiva precisa estar alinhada em Deus. Por isso que a nossa perspectiva precisa ser uma perspectiva santa.
Por isso que a nossa perspectiva precisa ser uma perspectiva que está alinhada àquilo que é a vontade do Senhor, porque as demais coisas que eu e você precisamos para enfrentar aquelas situações, o próprio Deus vai acrescentar. Porque Davi naquele momento não estava preocupado com o tamanho do Golias. Davi naquele momento não estava preocupado com as coisas que ele tinha trazido, com os suprimentos que ele tinha trazido, que o seu pai tinha pedido para ele enviar. Davi estava indignado porque o Deus que ele servia era muito maior do que Golias. A promessa de Deus estava sobre aquele povo. Aquela era a nação de Deus. E aquele filisteu incircunciso não podia estar falando daquele jeito com o exército do Senhor. É a questão da perspectiva. Mas os israelitas já estavam com a perspectiva errada. Porque bastava Golias aparecer, eles fugiam. Bastava o grito de Golias, eles se escondiam. Precisou o rei oferecer riquezas, oferecer a sua filha, oferecer isenção de impostos, para ver se alguém tinha perspectiva diferente. O próprio rei não tinha uma perspectiva divina. O próprio rei estava com a perspectiva errada, e com essa perspectiva errada tomou procedimentos errados, porque ele oferece todas essas benécias, vamos dizer assim, para quem desafiasse o rei. Ele esqueceu de colocar a sua perspectiva em Deus. E eu e você precisamos olhar para o Senhor, colocar uma perspectiva santa, como falou aqui. Nosso procedimento precisa estar alinhado com uma perspectiva santa, que revela o que Deus está fazendo e realizando primeiramente em nós. Não nas circunstâncias, não naquilo de errado que está acontecendo, mas em nós. Terceiro lugar, a terceira lição que nós aprendemos aqui é que perspectivas corretas geram clareza diante das situações. Aqui é um contraste mesmo entre as duas posturas que nós acabamos de ver. A perspectiva correta gera clareza diante das situações. Porque essa perspectiva agora não é mais colocada em nós, mas é uma perspectiva colocada em Deus. E aí, quando a gente vai para o texto de 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 31, desculpem, diz assim, acompanhe o texto aí na sua tela. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. A perspectiva. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha a perspectiva errada. Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Falando dele, né? Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha ao rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. Olha o verso 36. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Você percebe como é que Deus está falando e construindo essa ideia e essa lição da perspectiva no meu coração e no seu coração? O Davi chega para ele e fala assim: ninguém deve ficar com o coração abatido. A batalha que Davi ia travar não era uma batalha contra... A batalha que Golias iria travar... Deu um trava-língua agora aqui, né? Não era contra o filisteu. O filisteu não era contra o exército de Israel. Ele tinha afrontado Deus. Ele tinha afrontado Deus. Ele não tinha afrontado o rei Saul. Ele tinha afrontado o exército do Senhor. Então, e é interessante que ele vai lá e fala: olha, eu cuido das ovelhas do meu pai, então eu pego lá o urso, o leão vem e eu mato os dois. O teu servo é capaz de matar tanto o urso quanto o leão. Esse filisteu incircunciso vai ser como um deles. E aqui vem a chave da percepção clara e correta de Davi, que deu para ele clareza diante das situações, porque ele diz:
Ele não desafiou o exército de Israel, ele não desafiou o rei Saul, ele desafiou o exército do Deus vivo. O Golias, ele não desafiou uma pessoa, mas ele desafiou o exército que pertence ao Senhor. E a perspectiva de Davi era tão clara naquilo que Deus estava falando, que ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Perspectiva correta. Porque quando nós olhamos para a vida com a perspectiva de Deus, os nossos olhos são limpos, nós temos clareza, luz é lançada diante das situações que se impõem diante de nós. Eu sei quem eu sou diante de Deus, eu tenho a minha identidade colocada nele, e a vida passa então a ter outras cores, nós vivemos outras perspectivas, porque Davi podia olhar para o Golias naquele momento e dizer assim: esse cara tem 2,90 metros, é grande demais para acertar ele. Ou ele podia olhar para o Golias com 2,90 metros e dizer assim: esse cara tem 2,90 metros, é difícil demais de errar ele. A perspectiva. Davi não se acovardou. Daí qual que é a perspectiva que eu e você temos colocado diante das situações que nós temos enfrentado? O que eu e você temos feito? Será que os nossos olhos estão travados no tamanho do problema e nós estamos nos esquecendo do tamanho do Deus que está conosco em meio ao problema? Davi tinha uma perspectiva correta, então ele tinha clareza. Porque quando ele chega para Saul e fala: eu vou lutar, ele sabia que ele não estava indo lutar na força dele. Ele sabia que Deus estava com ele e Deus lutaria com ele. Irmãos, guarda isso no seu coração, isso que vai aparecer na sua tela agora. Perspectivas corretas geram clareza diante das situações, pois os nossos olhos enxergam a vida através das lentes do amor de Deus. Vou repetir. Perspectivas corretas geram clareza diante das situações, pois os nossos olhos enxergam a vida através das lentes do amor de Deus. Nós não enxergamos mais a vida da nossa perspectiva, com a nossa percepção, mas enxergamos a vida e vemos a ação de Deus, que muda tudo o que está diante de nós. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a sua perspectiva? Qual é a minha perspectiva? Deus nos chama para olhar para essa perspectiva de uma maneira clara, de uma maneira correta, porque as perspectivas corretas vão gerar clareza diante do que você está vivendo. Você tem uma imagem, você tem uma visão de tudo que está acontecendo. Você tem uma percepção clara de todo o entorno daquilo que você passa, daquilo que você enfrenta. E isso vai fazer com que aconteça a quarta lição. Em quarto lugar, vai entrar para você na sua tela. Em quarto lugar, perspectivas corretas geram clareza das ações corretas diante das situações. Perspectivas corretas geram clareza das ações corretas diante das situações. Porque agora eu entendo o que Deus está fazendo. Eu entendo o todo o entorno do que eu estou vivendo, do que eu estou passando. E aí então, com essa observação e com essa clareza, na minha percepção, na sua percepção, eu tomo as melhores decisões. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 38, a palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua tela. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. E assim tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Verso 45.
E Davi disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto em chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, se pôs sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. E então, versículo 52, os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Agora que você não tem mais contaminação nenhuma nos seus olhos, que embaçam o seu discernimento, a perspectiva correta nos alinha para ver o que de fato Deus podia fazer. Aqui nesse ponto nós não contamos mais com os recursos humanos, nós contamos com os recursos de Deus. Porque quando Davi desafia o Golias e vai para a batalha, o Saul tenta colocar a armadura dele no Davi. Só que tinha um problema, Davi era pequeno. O Saul era um cara grande. Se você pegar o relato aí em 1 Samuel, um pouquinho para trás aí, quando Saul é ungido rei, a palavra de Deus diz que a cabeça dele ficava acima da cabeça dos demais homens. Então ele era um cara alto. Agora você imagina um cara alto, pegando toda a sua armadura, capacete, túnica, espada, enfim, e colocar num rapazinho. Davi falou: não, eu não estou acostumado com esse negócio, com essa parada aqui não, eu vou tirar isso aqui, eu vou lutar, e vou vencer esse gigante com as armas que o Senhor tem me dado para lutar. As armas que eu venci, o urso e o leão, são as mesmas que Deus vai me dar agora, que eu vou usar, para que Deus me faça vencer esse gigante, e ele faz isso. Ele desce no vale, vai no riacho, pega 5 pedras, põe ali no seu alforje, ou no bornazinho, como a gente falava lá em Londrina, né? E aí então ele vai em direção ao gigante. O cara despreza ele. E despreza porque a perspectiva humana desconsidera as coisas grandiosas que Deus pode fazer. Mas ele esqueceu que ele não estava mexendo com um rapazinho ruivo de boa aparência, ele estava mexendo com Deus. E ele pergunta se ele era um cachorro para o Davi vir atrás dele com um pedaço de pau, porque ele estava com um cajado e é só a tiradeira. E ele amaldiçoa Davi. E é interessante que a perspectiva de Davi muda de tal forma que Davi não chama a responsabilidade para ele e diz assim: eu vou matar você, você vai ver. Ele fala assim: olha, você está vindo contra mim com a espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que você afrontou. E é interessante que daí ele começa a colocar a sua fala no plural, porque ele diz que os filisteus vão morrer e que todo aquele exército vai sucumbir, porque o exército de Israel vai matar aquelas pessoas. Ele não estava mais falando com Golias, não. Ele estava ali falando tudo isso para Golias, mas ele estava dizendo para os outros: e vocês que estão aí atrás do Golias, vocês se preparam que vocês vão morrer também. Perspectiva diferente. Irmãos, nesse ponto aqui nós percebemos que nós não contamos mais com os nossos recursos, como eu disse, mas nós contamos com os recursos de Deus. A última palavra não vem mais daquilo que está acontecendo e da dificuldade que está diante de mim, mas a última palavra agora ela vem de Deus. O conteúdo do meu coração se revela, crendo que tudo aquilo que eu preciso para viver, tudo aquilo que eu preciso para enfrentar aquela situação, isso vem do Senhor. E os recursos do Senhor, eles são inesgotáveis.
Eles são ilimitados. Por isso que a minha perspectiva precisa estar em Deus. Por isso que as nossas perspectivas precisam estar no Senhor. Porque perspectiva correta gera uma vida correta. Perspectiva correta tem as ações corretas. Por isso que eu e você não podemos deixar que as dificuldades venham nos fazer sucumbir diante da prova, diante do problema que nós estamos enfrentando, diante das crises que nós passamos. Mas nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor. E aí, guarda isso no seu coração, que vai aparecer para você na sua tela aí. Que perspectivas corretas geram clareza e ações corretas diante das situações, quando alinhamos o nosso coração e o nosso procedimento à vontade de Deus. E isso nos capacita a crer que nunca estamos sozinhos diante das situações difíceis. E vou repetir para que você anote aí. E depois o Juninho vai deixar mais um tempinho para você poder copiar essa frase aí. Perspectivas corretas geram clareza e ações corretas diante das situações. Quando o nosso coração, quando alinhamos o nosso coração, o nosso procedimento à vontade de Deus, isso nos capacita a crer que nunca estamos sozinhos diante das situações difíceis. Porque quando Davi desafia Golias, ele fala assim: ó, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Davi não estava dizendo assim: eu vou na minha força, eu vou na minha capacidade. Ele está dizendo: eu vou na força de Deus. E aí mudou. Porque ele acerta o Golias, derruba o Golias, e pega a espada do próprio Golias e arranca a cabeça do Golias. O exército de Israel vai atrás e vence os filisteus. E mais tarde, se você continuar lendo o capítulo 17 até o final, você vai ver que o Davi pega a cabeça do Golias e leva lá no palácio, em Jerusalém, para o rei. E o rei pergunta: quem que é esse cara? Quem que é esse menino? Aí eles falam: é Davi, filho de Jessé de Belém. E você sabe depois que Davi se tornou o grande rei de Israel, ele é o homem segundo o coração de Deus, mas porque a sua perspectiva estava correta em Deus. A vida, irmãos, pode nos apresentar muitas perspectivas distintas. E eu quero terminar com isso. Aqueles que negam as situações, que fazem de conta que nada está acontecendo. Aqueles que se rendem às situações, aqueles que olham para o problema e falam assim: puxa, grande demais, eu vou me entregar. Entreguei os pontos, entreguei a bets, não vou fazer nada. E aqueles que são da fé. Davi foi um exemplo de fé. Ele não se preocupou com o tamanho das situações, mas ele confiou e teve a esperança colocada no tamanho do Deus a quem ele servia. Por isso que o nosso procedimento precisa estar permeado com a presença de Deus. E aí eu quero finalizar, enquanto o Ministério de Louvor vai chegando aqui, com o texto da Palavra de Deus que está registrado em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, que vai aparecer para você em casa. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O tamanho do Deus em que nós servimos, não o que Ele faz, mas quem Ele é. E o fato de nós sabermos quem Ele é, aponta a grandiosidade, o tamanho e o poder que Ele tem. Eu quero finalizar com uma frase do Max Lucado, autor cristão, que ele diz assim: que quando a sua perspectiva está em Deus, seu foco está naquele que vence qualquer tempestade que a vida pode trazer. E esse é o nosso desafio para você. Fazer com que a minha vida e a sua vida esteja nessa perspectiva. O foco em Deus. O foco em Deus. Porque quando a nossa perspectiva está nele, vencemos qualquer tempestade que a vida pode trazer. Porque nada é páreo ao nosso Deus. E aí a nossa fé não está depositada, e nós vamos cantar isso de novo, naquilo que Deus pode fazer, mas naquilo que Ele é. E o que Ele fizer está debaixo da sua potente mão. E nós vamos olhar e enxergar a vida na perspectiva de Deus. Vamos cantar? Vamos lá? E que Deus nos capacite a entender e a viver nessa vida. Minha fé Não está falhada.
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se segurado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Segurado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, nós glorificamos o Teu nome. E nós queremos nessa manhã, Deus, clamar que o Senhor nos ajude a mudar a nossa perspectiva, a construir perspectivas corretas, para que a nossa vida seja uma vida correta, que possamos colocar os nossos olhos no Senhor, que nós possamos, ó Deus, fazer o que Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Que nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração ocupado, encharcado, impregnado com as coisas do Senhor, para que a nossa perspectiva esteja no Senhor e possamos viver, ó Pai, essa vida fantástica que o Senhor nos chamou a viver, mesmo enfrentando as dificuldades, mesmo passando pelos problemas, mesmo tendo situações difíceis se levantando contra nós, nós permaneceremos firmes no Senhor, porque o Senhor nos ajuda e o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós queremos não ser aquelas pessoas que negam as situações, nem aqueles que se rendem às situações, mas queremos ser aqueles de fé, que vão olhar para a dificuldade, que vão olhar para as situações difíceis na perspectiva do Senhor. E quando isso acontecer, teremos clareza nas situações da vida e teremos procedimentos corretos e tomaremos as melhores decisões, porque estaremos debaixo da vontade e do amor do Senhor em nossas vidas. Abençoa o restante da nossa semana, que seja marcado pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua graça, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estamos encerrando nosso culto. Que você possa compartilhar, multiplicar, enviar para os seus amigos, para que essa palavra possa abençoar e ministrar as vidas. Deus te abençoe e te dê uma semana cheia do amor e da graça de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.